sua mente sã, no meio do dia, o shopping, no meio do dia, 2 horas da tarde, no meio da noite, abrir aquele campo completamente distinto e que aquilo, cientificamente, era uma toxina, né? Que eu já estava num processo muito avançado e que eu tinha que, inclusive, reduzir todas as minhas atividades diárias para que os meus vasos eles conseguissem ter novamente uma oxigenação. Quando, na verdade, tudo isso é involuntário. Então, talvez essa experiência de ver luzes, e aí o que é que acontece? Como é que isso passa, né? Então, eu tinha um tratamento alopático que me fez muito mal, e depois você começa a perceber que aquilo estava me fazendo muito mal. Por exemplo, em 3 meses eu enchei 16 quilos de retenção de líquido, porque era a quantidade de medicação muito grande para o meu fígado processar e aquilo estava me causando muito. Então eu fui começando a perceber que aqui os remédios eles eram antiepilépticos e tal, para reduzir a atividade mental, para que os vasos eles pudessem voltar com a dilatação normal, e aquilo me deixava praticamente paralisada, eu não conseguia fazer nada. Quando eu ia saindo o efeito de um remédio, eu tinha que tomar outro e ficava lá. Né? Então, assim, eu não podia fazer, eu parei de tomar, procurei um outro tipo de tratamento, né? Porque esse de fato não estava dando para mim, né? Então, ainda assim as coisas continuaram. Porque pode-se dizer, você poderia estar tomando algum remédio que ele mesmo você se inibindo qualquer tipo de medicamento, continuando. Isso foram 4 ou 5 anos, não é mesmo? Parando de tomar. Mas essas experiências você teve a partir do momento que você começou a tomar determinados medicamentos? Não. É porque a questão da dor, ela era progressiva. Não, só para me organizar aqui. A dor chegou, se instalou. No início eu não tomava nada. É isso que eu quero saber. Então, mas você começou a ter essas visões depois que você começou a tomar medicação ou antes, enquanto estava na dor? Enquanto eu estava na dor, porque eu tinha um processo anterior, que eu tinha usado, enfim, são coisas outras conversas, né? Eu tinha usado aparelho ortodôntico, não era por necessidade estética, era porque eu tinha os dentes cisos. Eles eram todos, as raízes eram todas deitadas, eu tive que botar o aparelho ortodôntico para colocar a raiz no lugar para poder ser extraído os 4 dentes cisos. Então, quando eu tirei o aparelho ortodôntico, todas as vezes em que mexia na minha dentição, a dor de cabeça começava. E aí, automaticamente, o dentista ia tirar outro dente, eu tirei 6 dentes, né? 7, tirei 7 dentes, eu extraí 7 dentes. Aí ia tirar outro, finalmente, quando tirou o aparelho ortodôntico, passados 4 ou 5 meses, essas dores começaram a vir, mas elas eram com baixa intensidade, a coisa foi aumentando de um jeito que eu tive que procurar um neurologista mesmo, porque não era um problema ortodôntico, eu já tinha feito raio-x, já tinha ido para o otorrino, e não era um problema ortodôntico. Não teve inflamação de nervos, porque essa nervatura aqui não é fácil, né? Pois é. Dá até dor no dedo ou no pé, né? Aí o que aconteceu? Nós do Reconcavo também somos muito místicos, né? As pessoas, e eu venho de uma família mística, né? Tinha uma Yalorixá, que era a grande matriarca da minha família, era uma Yalorixá, as pessoas começavam a apontar o dedo e dizer, olha, você precisa procurar uma ajuda espiritual, porque se eu tomar remédio, eu já não comia mais, ontem eu não comia quase nada. Frutas cítricas, frutas calóricas, eu não podia comer. Tudo que os nutricionistas indicavam, eu seguia para parar a dor e não adiantava. Então a gente vai procurar ajuda espiritual e aí o Babalorixá, no jogo de búzios, disse o seguinte, você tem uma abertura no meio da sua... no coronário. Uma abertura, você de um lado tem uma intensidade, de outro lado você tem uma intensidade, mas esse canal, essa dor que você está sentindo, é a expansão do seu canal mediúnico. E essa expansão do canal mediúnico, a gente vai ter que ter um pouco de paciência. Eu acredito nisso aí. Mas, a respeito dele, que está falando sobre expansão de consciência, tem essa expansão de consciência visual por esses processos de dores que até hoje, sinceramente, eu digo a todos vocês. Para mim não tem muita explicação lógica, porque essa dor... Você não pode comparar a lógica com a expansão de consciência. São completamente não tem explicação lógica. Quando eu melhorei disso aí, desse período, eu tenho problema. Mas
tem os inconvenientes, tem os medicamentos, tem o histórico dessa dentição, tem diversas coisinhas aí que pontuam que tem uma amarração, pode ter uma amarração aí por trás. Né? É interessante essa coisa, agora essa coisa do C7, dessa coisa do canal, realmente... Né? Como foi que aconteceu isso aí? Eu mesmo seguindo dieta, corais, exercícios, eu piorei. Tinha melhorado a intensidade da dor, eu voltei a piorar. Quando foi fazer os exames novamente, eu estava grávida. E aí, com a gravidez, eu fiquei os 3 primeiros meses da gravidez, a dor piorou muito, e depois, o que foi que aconteceu? Eu tive artrose no corpo todo. Passei a gravidez inteira, praticamente aquela tensão, né? Aí os terapeutas aqui do Capão falam que a artrose é fruto disso. Foi a tensão que tinha com uma concentração muito grande de energia na cabeça, desceu para as outras articulações do corpo e causou aquela artrose toda. Depois da gravidez, a crise passou. Na gravidez, a crise passou. Tensão, isso é cartesiano. Qualquer tipo de tensão, se você não tem por onde liberar, obviamente ela vai se instalar, passa a ser um processo orgânico. Né? Então, mais que é clássico. Né? Depois que você passa, o nó passa, você desata o nó, né? Aí existe a liberação que a gente chama de libido. A libido se esvai em qualquer situação, né? Situação com mais, com menos intensidade, ela se dilui, né? E aí você volta à normalidade. Qualquer situação hoje na vida, qualquer situação na vida gera uma energia no corpo. E essa energia do corpo, que os psicanalistas chamam de libido, ela se estrutura em função não só do olhar fixo, mas do olhar lateral. Até uma visão que você tenha, ela te gera uma energia. Essa energia tem que ser diluída de alguma forma. Ou você dando um chute numa cadeira, ou você dando um grito, e ela se esvai. Numa relação sexual, qualquer coisa, ela se esvai. A partir do momento que você aglutina ela, você se apodera dela, e ela circula em você, e ela não tem intensidade de saída, ela vai procurar algum lugar, e justamente quando você tem uma estrutura imunológica frágil, ela se instala nas primeiras células, e daí, né, a teoria de que uma estrutura cancerígena e nódulos e coisa e tal aparecem dessa estrutura. Mas sempre existe uma energia, a coisa do ping, do yin, uma coisa, não me lembro bem, né? Sempre existe uma energia rodando, né, no seu corpo inteiro. Não é a questão dos chakras, os chakras é uma conotação diferente, mas existe uma energia que vai da ponta do seu dente até o ponto do seu dedo, até a ponta do seu cabelo, sempre rodando, circulando. Né? E ela é impactante, né? Ela cria nódulos. Se você não der uma intensidade do saber, já entra em expansão de consciência, já entra na coisa do saber, não é nada espiritualidade, coisa que vai. Expansão de consciência é um conceito onde você sai do ponto A vai para o ponto B, mas por características suas. Todo conhecimento de si mesmo é uma expansão de consciência. Alguns fazem com mais intensidade, outros com menos. Todos vão chegar no final com o mesmo nível, sim, todos vão. Uns demoram um pouco mais, outros demoram um pouco menos. Né? Mas a estrutura da libido, a estrutura da energia, ela passa efetivamente pelo corpo inteiro. Quando a gente pega o pessoal do Capão para dar treinamento aqui, esses terapeutas, alguns que vêm para cá, eles pontuam bastante sobre isso. E é uma realidade gritante. É uma realidade gritante. Qualquer situação que você gera, ou uma pancada que você tome no dedo e que dói, e que tem referência a um processo mental onde você determina que existia uma dor, né, aquilo gera uma consequência em você. E se você não diluir aquilo, gera um processo. Agora, você imagine quando você retoma e vai para a infância, adolescência, né? E aí as dores que você já teve, que foram acumuladas, que você não se soltou, não guardou, identificando. Imagina a quantidade de coisas que você tem e vai para cá. Né? E por aí vai. O processo terapêutico é por aí. Você falou num negócio, você andou pela rua e
abriu um leque de informações para você. Então, Você não deve... milhares de Eu vou te contar um negócio, eu conto isso para as pessoas mais próximas. Uma vez eu estava lendo Blavatsky, né? Eu sou membro do Sila Teosófica há muito tempo, tem mais de 20 anos isso. Eu estava lendo Blavatsky 2 horas da manhã, sozinho, na cozinha lá da chácara de Mauro de Freitas. Estava lendo e estava tão entretido com a leitura, que era, se eu não me engano, era alguma coisa sobre o sétimo céu, alguma coisa desse tipo, né? Onde existem analogias, existem situações extremamente interessantes que Blavatsky coloca. Em um dado momento, eu estava tão entretido no que eu estava lendo, que quando eu fechei para raciocinar sobre aquilo, eu olhei para a parede, não tinha mais parede. Eu vi até o fundo da chácara e os cachorros brincando, isso de noite. Os cachorros correndo, eu via como se fosse a luz do dia. Tomei um susto tão grande que a parede voltou. Foi a segunda vez que aconteceu comigo. Sabe quando você olha para a parede e você identifica a parede, mas sabe quando sua visão ultrapassa aquilo? Eu vi numa clareza tão grande que eu cheguei a levantar da cama, do banco que eu estava. Então, eu acho que o nível de concentração que você está, as evidências históricas que você tem do processo, do instante, isso tudo gera uma situação onde seu cérebro te permite entrar em outras áreas. Eu tenho quase certeza disso. Isso não é gratuito. Então, assim, só para concluir, essa experiência de escutar, né, de ver objetos luminosos num plano que eu chamaria, né? Eu chamaria de espiritual, né? Porque no meu contexto de vida, né? Porque a gente precisa respeitar, né? Que eu tenho uma série de informações mentais que vêm da minha cultura, né? Então, se eu visse um ser desse na minha cultura, né? Se eu estivesse na cachoeira da Conceição dos Gatos e tivesse uma experiência dessa, o que ia me passar pela cabeça imediatamente era que era um ser da mata. E não que era um ser extraterrestre. Isso é a conformação da cultura dela, né? Então, assim, foi como eu falei aqui. Ela pode ter... Essa predisposição, né? Ela pode ter flagrado um plasma, como eu estou me dizendo, eu já tive essa experiência não por câmera, não pelo meu próprio olho, pelo susto do cotidiano, que eram as coisas mais desagradáveis, mas eu nunca vi objeto no céu, né? Tive essa experiência até andando no chão. E eu poderia dizer que se houvessem de fato dimensões de luz que o olho humano não alcança pelo funcionamento comum do organismo, qualquer desregulação do organismo, principalmente cerebral, que era o meu caso, era de toxinas, poderia imediatamente me fazer enxergar dimensões que hoje eu não enxergo. Mas em determinados momentos na minha vida eu consigo enxergar, ou já enxerguei coisas muito mais profundas do que eu enxergo atualmente. Viu, Antônio? Mas o que eu posso dizer agora, Antônio? Eu sei exatamente o que ela sente. Eu sei o que ela sente. Sabe por quê? Porque esse relato dela, eu vivo isso, eu vivo exatamente isso. Eu sinto isso. Eu canso de dizer, sabe, Antônio, em Salvador, sabe, gente, tem certas coisas que eu procuro me silenciar. Eu moro em Salvador, na capital, e eu fico, a única pessoa que às vezes eu posso me abrir mais assim é porque Paulo mora aqui no Capão, né? E eu não tenho assim muito acesso para a gente conversar. Mas eu tenho essas percepções tão claras e que às vezes eu canso de dizer, opa, eu estou em que dimensionalidade eu me encontro agora? Eu estou na terceira dimensão, no mundo físico, ou eu estou tendo percepções extras sensoriais? Eu vejo isso claramente e às vezes me traz. Hoje eu consigo lidar com isso de certa forma mais tranquilo, mas havia momentos que eu ficava angustiado. Né? Esse foi um relato que eu cheguei até a relatar para uma pessoa. Eu me encontrava dentro de um ônibus coletivo, ali na estação de Guatemi, final de tarde, o ônibus lotado, eu estava em pé,
em pé atrás da cadeira do motorista, ali nas proximidades na estação de Guatemi. E quando eu olhei para o fundo do ônibus, essas pessoas que andam, esses andarilhos, era uma andarilha, ela devia ter 1,30 m de altura, baixinha, com um bocado de jornal em suas mãos, em pé, na borboleta antes de rodar a borboleta do ônibus. E eu olhei para ela, e ela estava com aquelas placas, quando a pessoa leva muitos anos sem tomar banho, fica com aquelas placas de sujeira no corpo. Eu olhei para ela com um bocado de jornal na mão, e eu disse assim comigo mesmo, pô, essa mulher toda suja vai passar aqui dentro do ônibus, vai sair sujando todo mundo, e o cobrador não vai tomar nenhuma providência. Eu tive esse diálogo comigo mesmo. Eu olhei para ela, a mulher estava lá em pé, literalmente na borboleta. Aí quando eu olhei para frente, e que quando eu voltei, que eu mudei o meu olhar para o fundo do ônibus, ela não estava mais. Eu deduzi que ela desceu pela traseira. A minha maior surpresa é como se eu estou conversando aqui com vocês, eu estou tendo essa visão aqui dos objetos de todo mundo. Quando eu olhei para o lado, eu estava em pé e tinha um rapaz aparentando os 24 anos de idade. Ele estava com a cabeça encostada na janela do ônibus. É comum as pessoas dormirem dentro do ônibus, né, tirar um cochilo. Ele estava com a cabeça encostada no vidro do ônibus, cochilando. Que quando eu olhei para o rapaz que estava cochilando, era um moreno, um mulato de uns 24 anos. Quando eu olhei para ele, aí foi que eu tomei um choque. Aí foi que eu caí na real. Aquela moça que estava lá no fundo, Antônio, essa mesma moça, eu vi ela sentada no colo dele. Estava sentada, justaposto, no colo dele, sentada no colo dele, segurando os jornais. Aí eu tomei aquele choque. Quando eu tomei aquele choque, a minha percepção visual, eu vi 1, 2, 3, 4, tem 5 pessoas aqui. Quando eu olhei, eu vi as pessoas dentro do ônibus, aí eu caí em si e percebi que ninguém estava vendo, que era só eu estava vendo aquela mulher. Quando eu olhei, ela virou e disse assim, você está me vendo, não é? Eu disse, estou. Mas que quando ela disse assim, você está me vendo, eu não verbalizei. Eu percebi que era um diálogo mental. Você está me vendo. Aí foi que, aí entra as nossas questões. Eu tenho que falar por mim, eu não posso falar por cada um de vocês. Eu digo assim, eu não acredito em Deus. Eu não acredito eu estou dizendo, eu não acredito em Deus. Eu não acredito nos discos voadores. Eu não acredito nos alienígenas. Eu sei. É diferente. Eu sei. Eu não acredito nos alienígenas. Eu sei. Eu não acredito em Deus. Eu sei. É diferente. Então, quando eu vi aquilo, eu não acredito nos espíritos. Eu sei. Então, isso deixa de discussões. E aí, quando eu vi aquilo, eu sabia que eu estava diante de um ser fora do corpo físico. E aí, quando eu tomei esse primeiro impacto, foi um impacto. Eu fico imaginando a sua sensação visual, né? Quando você teve esse contato. Quando eu tive aquilo, porque até então eu sempre fui espírita. Nas reuniões mediúnicas recebia comunicação, mas eu nunca vi com esses próprios olhos espírita. Só que ali eu estava vendo dentro do ônibus coletivo, ela sentada no colo do rapaz. Eu disse, opa, é um espírito. Aí eu tomei aquele choque. Quando eu tomei um choque, que ela disse, você está me vendo, né? Ele desapareceu. Isso ficou marcado. Então, eu aprendi ao longo da minha vida a administrar isso. Diminuir a frequência. Eu aprendi a diminuir essa frequência. A dar com essa frequência mental. Opa, vamos devagar. Eu ainda estou no mundo de César, ainda estou sobre as leis do mundo de César, eu tenho que saber administrar. Eventualmente, como eu disse a você no início, eu disse a ele aqui, eu disse, eu não sou homem, eu estou homem, eu estou no corpo masculino, mas nós somos muito mais do que isso.
você está no corpo feminino, mas você não é um corpo feminino. Você está no corpo feminino. Eu queria dizer um E negócio só. o que eu acho assim, fantástico mesmo dos registros todos, dessa vertente, né, do que se chama extraterrestre, é realmente um registro tecnológico. Isso é o que eu acho fantástico e completamente distinto. É o que difere de outras experiências de visualidade que em outros contextos culturais nós diríamos espirituais. Porque mesmo que esse ser alienígena, mesmo que esse ser que na minha cultura interpretaria imageticamente de uma maneira, e essa moça interpretou nas construções culturais dela como ser alienígena, ele pode se plasmar na minha cultura e na cultura dela exatamente da mesma maneira e ser coisas distintas. No entanto, o registro que ela tem tecnológico jamais se passou no meu registro cultural. Isso é o que eu acho que difere especificamente as experiências dessas pessoas que se dizem espectadores, se dizem inclusive muitas vezes vítimas, se incluem nos artefatos de experiência como implantes. A experiência dela é completamente diferente da minha. Então a cultura de cada um influi no procedimento mental. Ele disse que nas ele visões teve uma experiência, são palavras inclusive semelhantes a mim, dita por um sacerdote, a ele, dita por uma pessoa que ele nunca viu na vida. Você está tendo uma expansão, mas ele teve uma experiência que foi de um clique, de um barulho. Eu jamais tive essa experiência. Pode ser que o meu aspecto visual, o meu aspecto cultural... Você acha que a cultura direciona, então, a forma de enxergar? Eu não poderia dizer isso. Eu poderia dizer que nós somos seres formatados, todo mundo. Acredito que todo mundo tem consciência disso. Nós somos seres formatados pelas nossas culturas patriarcais. É a nossa cultura de onde a gente saiu, né? Então você tem experiências que são a um nível infantil, como você mesmo relatou. E tem experiências